Salve navegantes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu falo sobre as minhas experiências com a releitura de Trocas Macabras, do mestre Stephen King. Trocas Macabras de 1991, escrito pelo autor norte-americano Stephen King, é talvez o livro que mais foi implorado por uma reimpressão, por um relançamento dos fãs aqui no Brasil. Ele já tinha sido lançado aqui na década de 90 pelo selo Mestres do Horror e da Fantasia da editora Francisco Alves e virou um artigo de colecionador, um artigo também muito procurado, muito desejado, dono de preços exorbitantes e abusivos para quem ia atrás, para quem queria ter na estante. Nada muito diferente da edição nova e relançada pela Suma de Letras, mas eu vou falar um pouquinho mais sobre isso lá na frente. Antes de começarmos e seguindo as delongas programadas, vou pedir para vocês deixarem aquele like maroto, ajuda muito na divulgação. Se ainda não são inscritos, inscrevam-se e ativem o sininho para não perder as notificações e os próximos vídeos. No box de descrição vocês encontram todos os livros mencionados e também as minhas redes sociais literárias, scoob.com.br, goodreads.com. Nos encontramos por lá, combinados? Importante ressaltar, vou quebrar essa resenha aqui, vou falar um pouco sobre a sinopse, vou falar um pouco sobre a estrutura do livro, as obras mencionadas, um pouco do multiverso do autor que envelopa o Trocas Macabras, tudo sem spoiler. Então, bora pro que interessa. A pressão funcionou. A Suma de Letras trouxe de volta para nós aí o Trocas Macabras de 1991 e foi trazido aí pelo selo Biblioteca Stephen King, que tem como objetivo resgatar, reimprimir, relançar algumas obras esgotadas do autor, a exemplo de Cujo, que tinha sido lançado aqui no Brasil como O Cão Raivoso, A Hora do Lobisomem, A Incendiária e A Metade Negra, que veio aí por esse selo como A Metade Sombria. Todos eles contêm essa nova roupagem de capa dura, capa emborrachada, com alguns extras. Esse aqui tem um plus a mais. A tradução de Trocas Macabras veio de uma pessoa que é muito conhecedora, também muito fã das obras do King, que é a Regiane Winiarski. Então ela fez um estupendo trabalho de tradução aqui e de revisão, ela mesma revisa suas obras. Como curiosidade, esse título aqui foi escrito após um período que o autor passou de reabilitação por uso de drogas e bebidas alcoólicas. Ficou esse tempo fora e voltou com o que era tido como a última história da mística cidade de Castle Rock. E se vocês me perguntam, essa aqui é realmente a última história de Castle Rock? Não tivemos mais nada depois disso aqui? A resposta é não. Claro que não. E Castle Rock, essa cidade, ela é palco de múltiplas histórias do autor, seja em contos, seja em novela, seja em próprios romances mesmo, e o autor ele vive mencionando Castle Rock mesmo em histórias que não se passam por lá, seja através de alguns easter eggs, alguns fanservices ou através de alguns spoilers mesmo, e o Trocas não fica fora dessa. E sempre com o intuito de ajudar vocês, eu deixei aqui no box de descrição um PDF para download de todas as histórias, todos os contos e novelas que se passam lá em Castle Rock. E nesse PDF eu também sinalizo quais spoilers vocês podem encontrar aqui dentro. Ou seja, ninguém vai ser pego de surpresa. Eu já falei isso em outro vídeo e eu reforço aqui para fãs de King, quem quer conhecer bem o autor, quem gosta de riqueza de detalhes, eu sempre recomendo a leitura em ordem cronológica. Esses fanservices, esses easter eggs, eles realmente fazem toda a diferença quando você encontra uma personagem num livro que já foi de outro, ou alguma menção, alguma passagem, deixa tudo muito mais imersivo, mais rico. E também evita algumas surpresas desagradáveis, como spoilers. O Trocas, eu já disse, não é diferente, ele é recheado de spoilers de outras obras de Castle Rock, mas se vocês não querem fazer essa longa jornada, escalando todas as obras em ordem cronológica, para Trocas eu recomendo muito, pelo menos, a leitura das que se passam na cidade. E principalmente em ordem cronológica dessas histórias da cidade, porque tem uma novela, por exemplo, O Cão da Polaroid, que a gente encontra referências aqui e que dá spoiler de Cujo. Então se você lê ela antes de Cujo, sua experiência pode ser comprometida. Mas tá lá no PDF e eu vou falar um pouquinho sobre essas referências e spoilers agora. O que vocês leitores podem encontrar em Trocas Macabras então é o seguinte. A gente começa em 1979 com o romance A Zona Morta. Zona Morta, primeira história de Castle Rock. Aqui, em Trocas, a gente tem alguns detalhes bem importantes. Seria muito legal de se ler antes, até para conhecer, né, a origem da cidade, primeira história. Mal não vai fazer. A gente segue então com Cujo. E Cujo, em Trocas, tem um spoiler máximo, o spoiler do fim é um spoiler que realmente estraga a experiência, porque Cujo também ele é todo desenhado nesse clima de tensão, nesse clima do que vai acontecer, e em Trocas é entregue esse final. Então, com certeza é um livro que eu não deixaria passar de forma alguma. A novela O Corpo de Quatro Estações também é bem mencionado.
Então, recomendo muito a leitura. Inclusive, a gente tem aqui em Trocas a volta de um personagem que é bem importante. Fora que alguns spoilers podem estragar a experiência da leitura dessa novela, que eu considero maravilhosa. Alguns contos da antologia Tripulação de Esqueletos passeiam por Castle Rock e valem a pena conhecer muito pela imersão. Então, a gente tem O Caminhão do Tio Otto, que é um conto bem bacana, O Atalho da Senhora Todd, O Vovó e o Nona. Esses 4 continhos aí são recheados de referências da cidade. Não é imprescindível para ler o Trocas, pelo menos na minha opinião, mas eu recomendo muito a leitura desses 4, são 4 contos bem curtinhos. Considero importantíssimo ler A Metade Sombria antes do Trocas. A gente tem, além do retorno do Alan Pangborn, que é o xerife de Castle Rock, um cara que estava bem presente no Metade, a gente tem alguns acontecimentos que aconteceram bem depois, né, do Metade, e que meio que vai estragar a experiência de vocês ler antes. Então, é muito importante, vai ajudar muito também na compreensão das personagens, na compreensão do próprio Alan, ele que é meio protagonista do Trocas. Comentei do Cão da Polaroid, é uma novela que eu recomendo muito ler, mas ele tem spoilers de Cujo lá, então eu deixo avisado para vocês, e ele é muito difícil de encontrar. Ele faz parte da coletânea da antologia Depois da Meia-Noite, que não teve uma reimpressão, um relançamento aqui no Brasil. Depois a gente tem, cronologicamente, o Trocas Macabras, então beleza. Recomendo também a leitura do conto A Gente Se Acostuma, do livro Pesadelos e Paisagens Noturnas, volume 1. Ele é tido pelo próprio mestre Stephen King como um possível epílogo do que acontece. Ele cobre o que aconteceu exatamente após o fim de Trocas. E já reforça aquilo que eu já tinha falado, né, de Castle Rock não acabar no Trocas e de ter mais histórias depois. Então fica a dica aí, A Gente Se Acostuma, é um belo de um conto que vale a pena conhecer. Castle Rock volta a aparecer também em 2 contos do livro da antologia O Bazar dos Sonhos Ruins, sendo eles o Premium Harmony e também Fogos de Artifício e Bebedeira. E volta na novela A Pequena Caixa de Gwendy, que o autor escreveu em coautoria com Richard Chismar, e finalizamos aí no Ascensão, título que eu já fiz resenha, já cobri bem aqui no canal. Cujo A Zona Morta, O Conto, o Corpo e o livro A Metade Sombria são os livros que eu considero imprescindíveis para a leitura do Trocas Macabras, principalmente por ele cobrir esses acontecimentos, esses eventos que eu considero como spoilers, considero eventos que poderiam estragar a leitura futura dessas obras por parte de vocês, leitores. Mas se você não tá nem aí para spoiler, se você não liga para menção, quer ter uma experiência direto e reto com Trocas, é importante ressaltar que a sua experiência não vai ser prejudicada. Trocas funciona muito bem como uma experiência, como uma leitura solo. A leitura não vai ser comprometida pelo conhecimento prévio dos outros livros. Talvez um pouquinho ou outro por umas menções da Metade Sombria vai deixar algum leitor meio que boiando do que o autor estava querendo passar, mas não vai estragar a experiência. Mas digo, reforço, ressalto, é muito gostoso você encontrar personagens que você já viu ou menções de algumas obras que você já leu. Ler as outras obras que eu mencionei vai deixar vocês muito mais imersos e muito mais por dentro de tudo que está acontecendo. É importante falar também que as obras que eu mencionei são todas muito boas, então vale muito a pena conhecer. Tem uma experiência completa, segura um pouco a ansiedade e transforme o Trocas numa leitura do jeito que ela deveria ser consumida. Além das obras que eu mencionei nesse PDF aqui, muitos outros contos, muitas outras novelas falam muito sobre Castle Rock, tá, galera? Então, assim, eu só foquei nas histórias que realmente se passam lá, mas tem um livro também que eu não posso deixar de mencionar, que é O Saco de Ossos, que cobre muito da mitologia, muito sobre a cidade. Então, assim, se eu fosse falar nesse vídeo aqui de tudo que é mencionado, todas as obras que falam sobre essa cidade aqui, a gente passaria mais tempo do que eu pretendo nesse vídeo, e ele já vai ser longo. Pulando um pouco sobre a sinopse, bem breve, sem spoilers, aqui a gente conhece a história da vinda de um forasteiro para a cidade de Castle Rock, e estou falando de Leland Gaunt. O Leland, ele vai para a cidade justamente para abrir uma loja, uma loja de artigos de colecionadores e de raridades, uma loja que ele nomeia como artigos indispensáveis. Ele mesmo diz que sempre fecha negócio, e o dinheiro para ele nem sempre é o mais importante, às vezes ele aceita o pouco dinheiro que você tem na carteira. Mas todos os objetos que ele vende, ele troca também por um pequenino e inofensivo favor. Esse favor muitas vezes vem em forma de pregar pequenas peças um com o outro, um habitante com o outro, peças inofensivas, brincadeirinhas, eu posso deixar dessa forma. Mas essas trocas, como o próprio título já diz, são macabras e podem tomar proporções devastadoras e absurdas. Pulando para as minhas opiniões completamente pessoais, galera, nunca levem pro coração, somos amigos. Eu li o Trocas Macabras há muitos anos, nessa edição aqui, da Francisco Alves que eu comentei, e reli agora nessa daqui, do Biblioteca SK, e eu
repeti, né? Eu tive as mesmas experiências nas duas leituras. É claro que hoje em dia eu compreendo muito mais do universo do autor. E eu gostei bastante. Gosto muito do Trocas. Naquele meu livro de Ranqueando King, eu categorizei como livrão e eu mantenho ele lá. Ele não subiu nem desceu após a releitura. E falando um pouco sobre o que o Trocas acerta pro meu gosto pessoal, ele acerta muito nas personagens. Na troca de pontos de vista, em contar uma narrativa pulando um pouco na ganância, na vontade de cada uma dessas personagens. E acerta também nesses capítulos curtos e muitas vezes aqueles capítulos com gancho, né? Você fica curioso o livro inteiro. E o King sempre foi muito habilidoso de mexer com pessoas em volta do extraordinário. Então, como elas estão situadas, quais são seus conflitos internos, quais são suas incertezas, inseguranças, quais são cada um dos seus pontos de dor. King usa muito bem também uma máxima que dá para você tirar de uma frase que eu destaquei aqui do livro, vou ler para vocês, que é a seguinte: na verdade é o lugar de todo mundo no mundo, porque todo mundo adora uma barganha, todo mundo ama ter uma coisa por nada, mesmo que custe tudo. E eu falo para vocês com tranquilidade, eu posso apostar que qualquer pessoa nesse mundo já passou por um período, ou passa, ou já falou, ou já pensou aquilo lá, famosa e fatídica. Nossa, eu daria qualquer coisa para tal coisa. Eu nem tô falando de objeto em si, de coisas, bens pessoais, materiais, um carro, uma casa. Tô falando de imperfeição que a pessoa considera estética ou algum problema. A gente já falou isso que daria. Nossa, eu daria qualquer coisa para tomar um sorvete agora, sabe as coisas bobas? E muitas vezes a gente fala isso brincando, de uma forma inofensiva, mas o livro explora muito bem aqui. O que você daria para ter o objeto que você mais sonha? Você pregaria uma peça num amigo, ainda mais inofensiva? Com certeza que você vai fazer. É o que diz a frase, com o preço baixo, melhor ainda, certo? Outro grande acerto que eu considero dentro do Trocas Macabras é o conceito que eu chamo de gás aberto. No começo do livro, o autor ele abre o gás. Né? Ele abre o gás e você sabe, você sente a tensão no ar. Os capítulos vão passando e você sabe que tudo vai degringolar. Uma hora ou outra, ele vai aumentando, o clima de tensão ele segue uma crescente e o gás foi aberto. E alguém vai riscar esse fósforo e você passa o livro inteiro esperando esse momento. E ele tenta, com todas as armas que ele consegue, te prender nessa tensão, te segurar, te deixar imerso assim, nos problemas das personagens, pulando nesses pontos de vista e vai te segurando até ele riscar esse fósforo. E chega uma hora que o bicho pega. E é mais um acerto do autor aqui, que as últimas páginas você lê numa sentada, porque você não consegue parar até ver onde tudo isso vai dar. Mas como nem tudo são flores, eu vou falar do que não me agrada muito no Trocas, do que não me agradou em nenhuma das duas leituras. Eu acho o livro muito extenso, muito barrigado, ele peca muito em alguns momentos na parte do ritmo. E eu gosto muito do King prolixo, sempre elogiei ele aqui, então nunca liguei para as obras que tem muitas páginas, muitas personagens, mas aqui a gente tem muitas personagens para mostrar e para provar um ponto. Qual é a consequência? Quais são as consequências das trocas macabras? E às vezes algumas passagens são muito extensas e você já sabe no que vai dar, você já entendeu o conceito. E mesmo assim ele passa de um por um. Você precisa entender a extensão de todas as maldades. Então mesmo ele criando toda essa ambientação, esse mix de tensão, ele chega a dar uma entediada, chegou a me entediar nas minhas duas leituras. E eu não tenho problema também nos livros do autor que abordam múltiplos personagens. Eu posso citar exemplo do Dança da Morte ou também do Sob a Redoma, que a gente tem muitas personagens, muitas histórias entrelaçadas, mas todas elas são interessantes e envolventes em certo ponto. E aqui no Trocas a gente tem personagens demais que servem só de instrumento para a narrativa. Personagens que você não compra ou que pelo menos eu não me importava com alguns deles, mas ele precisa ter essa personagem para mostrar a extensão e para provar um ponto. E aí quando a gente tem personagem que só é um instrumento para provar um ponto e ele não tem um tridimensionalismo, meio que também dá uma entediada. Isso não se aplica, é claro, com os personagens principais. A exemplo do Alan Pangborn, que eu já comentei, que é o xerife de Castle Rock, um personagem que eu gosto muito, tem uma boa dose, né, uma boa carga dramática, um bom tridimensionalismo. O Leland Gaunt também é um cara que leva muito bem nas costas como um vilão. Polly Chalmers também, que é uma habitante aqui de Castle Rock, também tem uma história, o autor se aprofunda meio que no background dela, uma história bem envolvente que você compra também.
Esses mais importantes com certeza roubam a cena aqui. Você sabe que eles vão pra algum lugar, mas tem outros, como eu disse, esses personagens que só servem pra narrativa, não tem surpresa, você sabe o que vai acontecer com eles. Uma outra coisa que pode incomodar, pode chamar a atenção, com certeza é um ponto que não me agrada muito, é o final. Eu acho o final muito anticlimático. Um livro de mais de 650 páginas, que é tudo muito bem explorado, o que eu considero do embate final, né, a hora do vamos ver, eu achei que foi completamente abrupto. O final é muito abrupto e muito anticlimático mesmo. Fico me questionando quais são as consequências, como as coisas ficaram depois, sabe? Um pouquinho de páginas a mais detalhando o depois seria perfeito, talvez. Mesclando entre pontos que gostei bastante e pontos que eu não gostei, né? Voltando a falar de um ponto que me agrada muito, eu queria ressaltar aqui, é como o autor ele brinca com pessoas, né? Seres humanos e não só apelando para o sobrenatural. Porque o sobrenatural também não é o grande vilão, é o pequeno empurrão em cima da ganância, da vontade de ter, do desejo, da posse, que deixa todo mundo ensandecido. Como que o vilão consegue despertar o mal que tem dentro das pessoas usando o que as pessoas já têm dentro delas. É só o pequeno empurrãozinho que é o grande vilão. Nós humanos já somos o pacote completo, a gente tem tudo aqui dentro. Às vezes um empurrão no lugar certo transforma a gente em pessoas 100% do bem, às vezes pro lugar errado nem tanto. Então nesse mix de coisas que me agradam bastante, nas coisas que também não me agradam, eu gosto muito do livro, com certeza, é um baita livro do King, e um recado também para os fãs, né, para os leitores mais medrosos, Trocas Macabras não é de medo. Ele tem um belo de um pé no gore, né, naquele tipo de filme dos anos 80, que é bem sanguinário mesmo. Ele pode ter alguma passagem ou outra para dar algum tipo de arrepiada forte, mas ele não é um livro que vai te fazer ficar com medo de olhar o que tem debaixo da cama. Ele é muito mais sensorial, muito mais apelativo nessa sanguinolência toda do que no medo do escuro, do inimaginável. Importante também falar que o Trocas Macabras recebeu uma adaptação cinematográfica de 1993 com bons nomes aí no elenco, a exemplo do Ed Harris, que interpretou o Alan Pangborn, e o Max von Sydow, que interpretou o Leland Gaunt. E o filme sempre sendo mais direto ao ponto, né? Com certeza essa é a grande magia das adaptações. E uma coisa que eu lembro ter me incomodado, eu não reassisti ele depois da releitura, é que o filme, como ele tem menos tempo, ele não mostra muito da influência dos objetos nas vidas das pessoas, né? Esse sentimento que eu comentei de posse, de querer, de proteção, isso é muito bem explorado aqui no romance. Outra coisa que o filme teve que fazer, obviamente, foi cortar as relações do multiverso, né? Não tem como você abordar esse multiverso dentro dos filmes, então muda-se, obviamente, algumas relações aqui de dentro que pro fã vai gostar muito mais da obra literária, com certeza. Como disse, não reassisti, então não sei se ele envelheceu bem ou mal. Peço pra vocês aí que assistiram recentemente colocar aqui nos comentários. Na minha memória afetiva, que sempre me prega algumas peças, sempre me dá alguma traída, eu lembro que é uma das boas adaptações do Stephen King. Não figura aí, com certeza, entre as minhas favoritas, mas não era a de se jogar fora completamente. Vamos envelopar, vou sumarizar. Trocas Macabras é um mix de coisas boas, com algumas ressalvas que eu tenho. Final anticlimático eu achei, tem bastante barriga, mas é muito positivo nas trocas de pontos de vista, no conceito, deixou o gás aberto, clima de tensão é muito bom. Livro com boas doses de violência, uma boa exploração do multiverso e de outras personagens e de outras referências de outros livros. Um excelente uso da cidade de Castle Rock e ainda mais o conceito convergência, né? O mal sendo atraído para lá, coisas sobrenaturais, eventos extraordinários que nos cercam, boas questões como posse, como ganância, como desejo, o uso do daria tudo, queria tudo, trocaria qualquer coisa por, tem um grande potencial com certeza de agradar muito mais pessoas do que o contrário. Antes desse vídeo acabar, eu queria falar um pouco sobre a edição Trocas Macabras. Já disse também que capa dura, emborrachada, segue esse conceito, né, essa nova roupagem que o Biblioteca Stephen King tem aí para suas obras. Foi um belo de um acerto trazer a Regiane Winiarski para traduzir. Ela conhece muito do universo do Stephen King, ela conhece muito sobre o multiverso em si, então ela respeita muito as traduções. Como ponto também de desconforto, todo mundo falou pela internet, eu também não posso deixar de falar, o preço de capa de Trocas Macabras é R$109, que é um preço realmente muito caro. É claro que vocês podem encontrar por aí com descontos, com promoções, eu mesmo peguei a minha edição com promoção, mas o preço cheio, o preço de capa é R$109, no Kindle, se eu não me engano, tá algo perto de R$60 e é um pouco demais pra mim, com toda a certeza do mundo. E eu posso apostar também que o Stephen King é um cara que muita gente quer simplesmente ler, nem todo mundo é colecionador, nem todo mundo quer uma edição totalmente estilizada, então acho que seria um acerto muito maior se tivesse alguma edição econômica ou edição brochura também, pra
ter mais opção, né, de um livro mais barato, mais acessível para quem quer justamente conhecer uma história, não ficar de fora. E aí teria essa edição para quem quer ter o Biblioteca Stephen King na estante, todo estilizado, todo seguindo um padrão. Então, assim, 109 é um preço que eu não recomendo de forma alguma. Esperem alguma promoção, segurem a ansiedade. Se tiverem as outras obras que eu mencionei de Castle Rock para ler antes, leia e espere um pouco mais, né, porque o livro tem 650 páginas, é um calhamaço tal, justificaria um preço um pouco mais caro? Sim, mas nem tanto. Uma edição econômica e acessível seria realmente muito bom para mais pessoas conhecerem essa obra que tanta gente queria, que ficou tanto tempo fora, longe do mercado, longe das nossas estantes. Bom, galera, é isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Espero que tenham gostado de mais um vídeo. Espero que tenham gostado da minha análise de Trocas Macabras do mestre Stephen King. Se já leu, tem vontade de ler, deixa aqui nos comentários. Compartilhe comigo o que vocês acharam da experiência, quais são as ansiedades, o que vocês esperam encontrar. Se concorda com a minha opinião, beleza, coloca aqui também para saber que a gente se entendeu. E se você não concorda, também não leve pro coração. Essas são as minhas opiniões, e são pessoais, e somos amigos, por que não? E por hoje é só. Eu fico por aqui. Deixo aquele beijo grande, um abraço de urso carinhoso, apertado de sempre. Nos vemos no próximo. Fui.